Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Soraya. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre biometria. A biometria, realizada em piscicultura, ela tem 5 principais funções. Então, fazer o cálculo da biomassa dos peixes dentro do viveiro, fazer o cálculo da quantidade de ração a ser fornecida para os peixes, fazer o cálculo da taxa de lotação dos peixes de dentro do viveiro, fazer o cálculo da capacidade de suporte do tanque em relação à quantidade de peixes que existe dentro desse tanque e observação dos peixes de uma maneira geral, tá? Então, essas são as 5 principais funções de se fazer uma biometria dentro de uma piscicultura, com frequência e com rotina, né? E para que seja feita biometria, é importante que a gente use um equipamento ou redes ou tarrafa. Não é interessante se pegar os peixes para fazer a amostragem com vara, por exemplo, porque aí eu vou ter uma captura dos peixes não não verdadeira, porque os peixes que vão vir na isca provavelmente são os peixes maiores, são os peixes mais saudáveis. Nem sempre os menores peixes virão, e quando eu faço biometria eu preciso de uma amostragem real, tanto da quantidade de peixes grandes e pequenos, para que eu possa fazer a média de peso dos peixes que existem dentro do tanque. E quando se usa a rede para fazer a captura desses peixes, nem sempre eu tenho a quantidade de gente suficiente para fazer o uso da rede, já que a rede eu preciso de pelo menos 3 a 4 pessoas no mínimo para para passar essa rede e fazer a captura, né? E como a biometria ela precisa ser feita com uma frequência maior, às vezes essa equipe não está disponível para fazer a biometria. Então é bem legal a gente usar tarrafa no lugar da rede para fazer a captura dos peixes. E aí é justamente sobre a tarrafa que eu quero dizer. Se você não sabe usar a tarrafa, não sabe jogar uma tarrafa para fazer captura de peixes, é importante que você aprenda. Você, como técnico em piscicultura, saiba fazer o uso da tarrafa. E eu vou contar para vocês aqui uma experiência que eu tive durante a minha trajetória. Então, logo no início da minha carreira, eu não sabia jogar tarrafa. E aí, um belo dia, eu cheguei numa piscicultura para fazer biometria dos peixes, estava fazendo o diagnóstico, fui fazer biometria dos peixes e o produtor não sabia jogar tarrafa e nem o funcionário dele sabia jogar tarrafa. E a gente não tinha quantidade de gente suficiente na piscicultura para passar a rede, inclusive eles não tinham rede, né? Então, e acontece isso, as pequenas pisciculturas dificilmente têm rede, eles locam a rede quando precisa ser feito o uso. Então, nessa piscicultura, eu voltei para casa e falei, nossa, eu tinha que ter feito essa biometria, e era um lugar longe, então eu ia ter que voltar de novo para fazer a biometria numa outra oportunidade. E a partir daquele dia, eu decidi que eu ia aprender a jogar tarrafa. Então, eu conversei com um funcionário de um piscicultor que eu já atendia e pedi para ele me ensinar a jogar tarrafa. E foi assim, ele me ensinou a jogar tarrafa. Eu fui na piscicultura, ele me ensinou a jogar uma tarrafa de 3 metros de abertura, de diâmetro. E ele me ensinou a parte técnica, me ensinou a jogar. Eu joguei no início lá na piscicultura mesmo, era uma tarrafa bem pesada, foi bem difícil no início. E aí eu passei vários dias treinando jogar a tarrafa, porque eu já tinha uma tarrafa, treinando jogar uma tarrafa na calçada mesmo, no seco. Então ia treinando todos os dias. Eu treinava muitas vezes a jogada da tarrafa. E aí, quando eu aprendi a jogar a tarrafa, então eu precisava botar em prática isso. E aí, um dia eu fui numa piscicultura que tanto o produtor não sabia jogar, quanto o funcionário também não sabiam jogar tarrafa, e eu precisava fazer a biometria. Eu falei, então tá tudo bem, eu vou lá pegar minha tarrafa e eu mesmo faço a captura. Joguei a tarrafa, fiz a captura dos peixes, a gente fez a biometria, né? Então,
e deu tudo certo. No final, na época eu era consultora de uma empresa, para uma empresa. E esse psicultor ligou pro meu chefe. Ligou pro meu chefe e falou: Nossa, a sua funcionária veio aqui, jogou a tarrafa, e a gente fez a biometria e foi ótimo. Fizemos o cálculo de todos os parâmetros que a gente precisava fazer. E eu fiquei muito satisfeito e elogiou muito isso. E o meu chefe deu esse feedback para mim. Então, esse vídeo é mais para deixar esse recado de que às vezes a gente se importa só no conhecimento técnico e se esquece de que eu preciso saber de algumas outras habilidades, né, para conseguir executar o meu serviço. Caso aconteça de eu chegar lá na psicultura e não ter o equipamento ou não ter alguém que saiba jogar tarrafa, então eu preciso saber disso. Ah, é difícil fazer? É difícil. Todo mundo sabe jogar uma tarrafa? Nem todo mundo sabe jogar tarrafa, mas é importante você, como técnico, saber por caso precise, né? E não é sempre que você vai precisar, mas caso precise, você não tenha que voltar em um outro dia, não perca a viagem para fazer uma biometria, né? Ou não deixe o trabalho feito pela metade. Então, se você ainda não sabe jogar tarrafa, encontre alguém que saiba jogar, alguém que te ensine a jogar tarrafa e coloque essa habilidade em prática.